Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa Bíblia no meu dia a dia. A graça, meus irmãos, de mergulharmos na Palavra de Deus. Palavra de Deus que nos ilumina, Palavra de Deus que nos direciona. Vamos juntos? Vamos meditar a Palavra de Deus? Nos coloquemos na presença do Senhor, pedindo que Ele nos ilumine, nos abençoe e nos conduza. Senhor, eis-me aqui. Sou teu servo, Senhor, e quero servir a tua palavra. Quero viver a tua palavra. Conduza meus passos, direciona, Senhor, a minha vida, para que em tudo eu possa te servir. Para que em tudo, Senhor, eu possa fazer a tua vontade. Ensina-me a tua palavra, Senhor, para que a tua palavra eu possa viver. Dai-me, Senhor, a tua bênção, a tua graça e a tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bênção, meus irmãos, que bênção, minhas irmãs. Vamos meditar a palavra de Deus em nosso coração. É uma bênção a palavra que nos ilumina, é uma bênção a palavra que nos forma. Por isso a palavra de Deus hoje, Filipenses 2, de 12 a 30. Vamos meditar essa palavra de Deus que nos forma, palavra de Deus que nos direciona, palavra de Deus que nos ilumina. Filipenses 2, de 12 a 30. Abra aí sua Bíblia e marque no seu caderno também, porque é essa riqueza da palavra de Deus que nós queremos viver, né? Então, marcando bem direitinho, na verdade, vamos hoje encerrar todo esse capítulo de número 2, né? A riqueza que ele é. Portanto, meus amados, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Então aqui já está uma ordem, nem vou me aprofundar nela, mas a ordem é: realizai a vossa salvação com temor e tremor. Né? O temor a Deus, né? A obediência, aquela obediência de temor a Deus e tremor no espírito, né? Com toda aquela reverência que a palavra de Deus, que a salvação de Deus realiza em nós. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer conforme o seu agrado. Então, o versículo 13 aqui é um princípio eterno, tá? Deus opera em nós o querer e o fazer conforme o seu agrado. Claro que quando nós somos movidos pelo Espírito do Senhor, quando nós somos direcionados pelo Espírito do Senhor, quando o Espírito do Senhor está em nós, ele realiza em nós, ele opera em nós, ele move em nós o querer e o fazer. Fazei tudo sem murmuração nem reclamação. Aqui está, fazei tudo sem murmuração nem comentar, mas aquela tradução mais sublime diz: fazei tudo sem murmuração nem reclamação. Versículo 14, essa ordem do versículo 14, ela é muito importante para o nosso crescimento na fé e para a nossa cura, viu, gente? Porque a gente reclama demais, murmura demais. E quando o espírito da murmuração, da reclamação toma conta de nós, a gente se torna uma pessoa muito azeda, nós nos tornamos pessoas muito amargas, fazemos as coisas sem o amor que é para ser feito, fazemos as coisas sem a dedicação que é para ser feita, mas fazemos por fazer. E se você vai fazer a coisa na reclamação, na murmuração, aquilo que você vai fazer não vai produzir efeito, não vai dar o fruto que precisa dar. Por isso é preciso vencer esse espírito tão perverso e enganador que muitas vezes toma conta das nossas ações, nossas atitudes, dos nossos gestos, daquilo que nós fazemos, a murmuração e a reclamação. Para quê? Porque aqui tem uma finalidade: para que sejamos irrepreensíveis, íntegros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual brilhais como luzeiros no mundo. Veja, o versículo 15 tem uma mensagem e tem princípio aqui nela também, tá? Primeiro, Deus nos criou para que sejamos o quê? Irrepreensíveis e íntegros. Sejamos filhos de Deus. Ser uma pessoa íntegra, primeiro adjetivo é
A gente fala assim, mas ninguém é irrepreensível, todo mundo tem erro. Mas a gente precisa, na verdade, ir diminuindo, não é aumentando os nossos erros, os nossos defeitos. Nós vamos mirando sermos irrepreensíveis. Nós vamos mirando sermos perfeitos. A perfeição é só Deus, mas nós vamos cada vez mais espelhando Deus em nós. Se não chegamos lá, o que nós não podemos é regredir. Nós precisamos progredir cada vez mais para sermos pessoas irrepreensíveis. Mas aqui tem outra palavra, sermos íntegros. O que é uma pessoa íntegra? Senão uma pessoa correta, justa e não corrompida. E a corrupção toma conta do coração quando vivemos sentimentos enganosos, quando vivemos mentiras, ilusões, falsidades, hipocrisia. Esse é o fermento da maldade, que quando entra dentro da mente humana, do coração humano, nos sentimentos humanos, corrompe. E uma pessoa que não é íntegra é uma pessoa que tem duplo comportamento. E todos nós corremos esse risco, viu? É preciso a gente examinar nossa consciência e perceber a nossa duplicidade de ação. Uma hora somos aqui com esse, outra hora somos aqui com o outro. Que a gente quer agradar a todos ou queremos parecer ser bons para todos e a gente não assume uma integridade de vida. Ser íntegro é ser verdadeiramente filho de Deus e como Deus deseja que nós sejamos no meio de uma geração perversa, corrupta, corrompida, no qual precisamos ser luz, precisamos brilhar no meio desse mundo, sabe, gente? Enquanto eu sei que é muito fácil criticar o mundo e as pessoas e os defeitos do mundo, mas a gente precisa ser exemplo, viu? Precisa ser luz. Sejamos apegados firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, tereis a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. Então, a primeira coisa é a ordem aqui, ser apegado firmemente à palavra. Versículo 16. Apego a essa palavra é amor a ela, viver por ela, ser iluminado por ela, ser direcionado por ela, ser formado por ela, ser ensinado por ela, ser corrigido por ela. É estar sendo realmente direcionado pela palavra da vida que o nosso Deus nos dá. Devemos ter apego, amor à palavra mesmo. Desse mundo, meus irmãos, não nos apeguemos a nada, somente à palavra da vida. Para ninguém correr em vão. E mesmo que meu sangue seja derramado sobre o sacrifício e sobre o serviço de vossa fé, eu me alegro e comparto minha alegria com todos vós. Pelo mesmo motivo, alegrai-vos também e congratulai-vos comigo. Espero no Senhor Jesus que em breve possa enviar-vos Timóteo, para que eu também me reconforte com as notícias que tive de vós. Não tenho nenhum outro com igual disposição e que sinceramente se interesse por vós. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Não estava marcado, mas eu marco aqui no meu estudo agora, essa afirmação que Paulo fala sobre o desprendimento de Timóteo e sobre o empreendimento que os outros têm, né? Porque há aqueles que levam Jesus por desprendimento, por amor a Cristo Jesus, e há aqueles que pregam Jesus por interesses próprios e não pelo interesse de Cristo Jesus. Porém, Timóteo, vós sabeis que prova deu como um filho junto do Pai. Ele se pôs comigo a serviço do Evangelho. Por isso é que espero enviar-vos tão logo eu veja claro o rumbo da minha situação. Aliás, eu tenho a convicção do Senhor de que eu também irei em breve ante vós. Quanto a Epafrodito, que é para mim irmão, companheiro de trabalho, de luta, e que foi enviado para vós para me atender nas minhas necessidades. Julguei que devia mandá-lo de volta a vós. Ele estava com saudade de todos vós e andava muito preocupado porque ficastes sabendo de sua doença. Realmente, ele esteve às portas da morte,
mas Deus compadeceu-se dele, mas não só dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Apressei-me, pois, em vos enviá-lo, para que tenhais a alegria de revê-lo e eu tenha menos tristeza. Recebei-o do Senhor com muita alegria e tende em grande estima pessoas como ele, pois pela causa de Cristo ele esteve bem perto da morte, arriscando a própria vida para me atender em vosso lugar. Então, Epafrodito, esse irmão na fé que Paulo aqui menciona, que foi também acometido por doenças, por enfermidade, por causa do Evangelho, esteve a ponto de morrer, mas reviveu por Cristo Jesus para testemunhar, para que Paulo já na prisão não ficasse mais triste. É um consolo a vida do outro, é um consolo a presença do outro, é um consolo o outro que com você tem o mesmo espírito e o mesmo ardor evangélico. Muito bem, nós vamos agora chamar aqui conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje nós estamos estudando um trecho dessa carta de São Paulo aos Filipenses que contém uma daquelas frases belíssimas, É Deus quem produz em vós tanto o querer quanto o fazer. Muito bonito, muito forte essa expressão e ela realmente é o jeito de São Paulo de explicar como as coisas funcionam em nós. Bem, vamos nos deter somente esses dois detalhes, Deus que produz em nós o querer e também o fazer. São Paulo está separando em duas partes, A ação de Deus em nós se dá em dois momentos. Primeiro, Ele que nos criou, e é por isso que é Ele que produz em nós o querer. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e, por isso, Deus deseja de nós determinadas obras, deseja de nós certas coisas que são exatamente as coisas que nos trazem a verdadeira felicidade. Então, aquilo que nós aspiramos de bom, nós aspiramos porque fomos criados para isso. Isso é importantíssimo. É Deus quem produz em nós, que opera em nós, inclusive o querer. E veja que isso se dá não só pelo desejo, mas também pelo próprio conhecimento da verdade. Foi Deus quem nos deu essa capacidade. E é por isso que Ele assim age em nós. Se a nossa vontade às vezes ela é fraca, ela às vezes é confusa, ela se perde, isso é tudo fruto do pecado original. Mas para que essa bússola seja reorientada, é necessário de verdade que a gente peça a Deus essa graça, porque é Ele quem faz em nós o desejar as boas obras. Lembra Santo Agostinho, inclusive, inspirando-se aqui em São Paulo, de dizer: Senhor, até o gosto pela Tua vontade é obra da Tua graça. Bem, a segunda parte, ele diz que é Deus quem opera em nós o fazer. Por que ele diz isso? Porque é Deus quem nos concede os dons, nos concede os meios que nós precisamos para transformar boa intenção em boa obra. E isso é importantíssimo de se ter. Por isso aqui, o contexto bem próximo dessa frase é aquele da oração. Na oração se pede a Deus o quê? Que guie os nossos corações, que ilumine os nossos corações, que nos dê o gosto pelas coisas boas. Mas na oração também pedimos que o Senhor nos dê os dons adequados à missão que Ele nos deu e que possa nos ajudar na boa execução. Estas 5 coisas importantes que a nossa oração deve sempre ter, porque, como lembra São Paulo, é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o fazer. Se não estamos desejando tanto, peçamos ao Senhor essa disposição. Se não estamos conseguindo transformar a disposição em ato, peçamos ao Senhor a graça, os dons, os meios necessários para que a gente possa fazer isso e possa, no final das contas, nos alegrarmos nas boas obras, como Deus também se alegra nelas. Senhor, dai-nos a graça de servir-te com amor. Livrai-nos, Senhor, de toda murmuração, de toda reclamação, para que possamos realmente dar a nossa vida, mas com a alegria de se doar, com a alegria de servir. Não sejamos movidos por outro espírito não, Senhor, mas sejamos movidos pelo Teu Espírito, para que possamos testemunhar o Teu Evangelho, para que possamos proclamar a Tua Palavra. Que Teu Espírito esteja em mim, Senhor, me dando ardor, me dando amor, me dando paixão, me dando verdadeiro sentimento pelo Evangelho, para que, por causa do Evangelho, eu possa proclamar o Teu nome. Que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, seja louvado, seja glorificado. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, que a paz do Senhor esteja iluminando você. Deus o abençoe imensamente. Eu já aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.